Olá a todos, bem-vindos a mais um Como Estamos de Marxismo. Neste quarto episódio vamos falar sobre a difusão do marxismo. Continuamos a seguir a estrutura deste livro, Como Estamos de Marxismo. Podem adquirir através dos links na descrição ou se estão a ver no Instagram, no link da bio. Também em e-book e em inglês. Vamos falar da implementação ou da tentativa de implementação do marxismo usando dois exemplos, os mais paradigmáticos. Podemos usar dezenas de exemplos, todos eles igualmente trágicos, mas vamos falar sobre dois. A União Soviética é o primeiro. A União Soviética nasceu no ano de 1917, quando Lenin encabeçou uma revolução num país devastado pela derrota da Primeira Guerra Mundial. E Lenin encabeçou uma revolução chamada Revolução de Outubro, formou um exército, o Exército Vermelho, à base de camponeses e trabalhadores, aboliu a propriedade privada e, ao abolir a propriedade privada, começou a requisitar cereais da população da população camponesa para sustentar o Exército Vermelho. Isso levou a uma ruptura na produção e distribuição de produtos agrícolas, resultando numa fome de dimensões catastróficas. Além disso, a juntar a isso os mortos da Guerra Civil, os mortos de resultado de execuções pela polícia secreta que Lenin fundou, a Tcheca. Além disso, depois de Lenin veio Stalin, que deu continuidade a uma política, deu continuidade e desenvolveu uma política de campos de concentração que Lenin já tinha começado, os gulags. Stalin multiplicou os gulags, que eram 84 no tempo de Lenin, passaram a ser centenas espalhados pela ex-União Soviética no tempo de Stalin, que eram basicamente campos de concentração, de trabalhos forçados. Muitas obras na Rússia foram feitas à base de trabalho escravo por pessoas prisioneiras nos gulags, que eram basicamente pessoas que estavam aprisionadas por serem acusadas de estarem a conspirar contra o regime. Além disso, a juntar a isso, no tempo de Stalin, mais uma fome de proporções catastróficas na Ucrânia, resultando num número total estimado de 60 milhões de mortos, fruto da Revolução Comunista na ex-URSS. Alguns exemplos concretos só para nos ajudar a ter algumas imagens do que foi estas catástrofes. Uma imagem de prisioneiros numa camarata de um gulag. Talvez na imagem não dê para ver muito bem, mas são crianças, são jovens do sexo masculino muito novos nas camaratas. E também uma imagem com centenas de corpos numa vala comum de polacos, já no tempo da Segunda Guerra Mundial. Stalin desenvolveu, como dizíamos, esta política de enviar pessoas para campos de concentração. Cerca de entre 14 e 18 milhões de pessoas é um número estimado de pessoas que estiveram prisioneiros em gulags. O número de mortos estima-se que seja à volta de 3 milhões. Claro que muita gente era libertada quando estava doente ou quase morta e morria fora dos gulags. Então os números são mais elevados e esta é uma estimativa conservadora. A fome na Ucrânia também digna de ser analisada com mais detalhe. Numa carta, um relato de uma carta de uma médica a uma amiga, ela diz que ainda não se tinha tornado canibal, mas que não sabia se quando a carta chegasse à sua amiga ela não estaria já a praticar o canibalismo. Ela diz: as pessoas boas morreram primeiro, aqueles que se recusaram a roubar ou a prostituir-se morreram, aqueles que davam comida aos outros morreram, aqueles que se recusaram a comer cadáveres morreram, aqueles que se recusaram a matar os seus semelhantes morreram, pais que resistiram ao canibalismo morreram antes dos seus filhos. Só para nos deixar aqui alguma ideia das proporções trágicas, genocidas e catastróficas da tentativa de implementação do marxismo na ex-União Soviética. Outro exemplo paradigmático é, obviamente, a China. E este mantém-se até hoje. A China mantém-se como a única superpotência comunista no mundo. Através de 2 programas governamentais, Mao Tse-tung tentou implementar um regime comunista na China. Implementou, de facto, o regime comunista. Um desses programas é chamado Grande Salto em Frente, uma iniciativa para industrializar em tempo recorde uma nação que vivia predominantemente à base da agricultura familiar, o que obrigou milhões de camponeses a saírem da produção agrícola e a voltarem-se para a indústria,
resultando numa fome de proporções épicas em que morreram milhões e milhões de pessoas. Depois, outro programa foi a Revolução Cultural, uma iniciativa de execução massiva de dissidentes, de pessoas acusadas de serem opositores ao regime entre 1966 e 1976. Centenas e centenas de pessoas eram mortas, executadas na rua, todos os dias, durante este programa, durante a implementação deste programa. Podemos dar exemplos, relatos, como fizemos para a ex-União Soviética, da China no tempo de Mao Tse-tung, mas vamos dar exemplos da China. Antes disso, o número de mortos estimado, 80 milhões de mortos, mas os exemplos que vamos dar não são da China no tempo de Mao Tse-tung, são da China hoje. Um programa que continua a acontecer e a intensificar-se hoje é o massacre de cristãos. Centenas e centenas de igrejas, milhares de igrejas têm sido demolidas. Está aqui uma foto com um exemplo. Relatos de massacre de cristãos estão disponíveis também na internet. Eu encontrei em que diz que dúzias de membros de igreja são presos ao mesmo tempo e são espancados com todo o tipo de instrumentos, queimados com cigarros. Quando desmaiam, baldes de água são derramados por cima deles para os reanimar. Os interrogadores pisam nos dedos dos prisioneiros masculinos, rasgam as roupas às prisioneiras do sexo feminino e abusam delas sexualmente. Enquanto o abuso físico é realmente praticamente intolerável, o abuso psicológico chega a ser pior. Uma mulher, Ma Yuqin, testemunha que podia ouvir os gritos do seu filho a ser torturado no quarto ao lado, enquanto ela própria era torturada. Então eles podiam ouvir os gritos um do outro, enquanto eram torturados pelos interrogadores. Outro programa que está em andamento é o massacre de muçulmanos, principalmente da etnia uigur. Um tribunal foi formado no Reino Unido ainda este ano para ouvir centenas de testemunhas ou dezenas de testemunhas que foram torturados ou que tiveram familiares torturados e mortos na China. Um desses testemunhos fala de métodos de tortura que consistem, por exemplo, em pendurar as pessoas presas, acorrentadas a cadeiras do teto e bater-lhes com todo o tipo de instrumentos, com chicotes de metal, por exemplo, e em espetar agulhas debaixo das unhas. Também há salas que são câmaras que são cheias de água até ao pescoço, em que os prisioneiros são acorrentados e têm que ficar de pé, submersos em água gelada durante horas e horas e horas a fio. Esta é a realidade de hoje da China e podemos dar muitos outros exemplos de atrocidades, resultado de tentativas de implementação do marxismo. Mas vamos ficar por aqui. No próximo episódio vamos falar daquilo a que Marx reagiu, daquilo a que o marxismo reagiu, o sistema que estava plenamente implementado nos dias de Marx, no tempo da Revolução Industrial, que era a economia capitalista, o sistema capitalista. Vamos ver no próximo episódio um exemplo também o exemplo mais paradigmático do capitalismo, o exemplo dos Estados Unidos da América. Até lá, fiquem ligados e não se esqueçam, vivam com Cristo no centro.